Oi, pessoal, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre constelação familiar, né? A gente já tem aqui um campo, né? Então aqui a gente já inicia, né, com essa força aqui da constelação familiar, né? Então vamos lá. Eu gosto muito desse tema porque a constelação, eu posso dizer que ela me ajudou muito e me ajuda na minha caminhada, né? Então, nesse meu caminho pessoal, eu explorei muitas abordagens terapêuticas, não só como facilitadora, mas também como uma pessoa, né, CPF, né, uma pessoa normal, né, que tem seus desafios, né? Então, eu já conheço algumas técnicas, mas quando eu me deparei com a constelação familiar, eu senti uma conexão muito forte, né? Como eu disse, né, com muitos de vocês, eu também experimento desafios, conflitos na minha família, então eu sempre quis buscar algumas respostas para entender alguns movimentos que aconteciam, né? Então, não somente como facilitadora, eu compartilho da mesma busca e compreensão que porventura aí você está buscando, né? Então, quem é o responsável pela constelação familiar? Quem trouxe, quem codificou esse sistema? Né? No caso da constelação, o nome constelação, esse processo todo, o codificador é o Bert Hellinger, tá? Ele é um americano, ele nasceu em 1925 e faleceu em 2019 com 93 anos, tá? Então, ele foi o codificador, mas esse processo, né, essa harmonização, esse equilíbrio, quem trouxe, não trouxe, né? Mas isso tem uma raiz muito antiga nas tribos da África, que foi aonde o Bert se deparou com esse processo. Não tinha o nome constelação familiar, era um processo ali da tribo, né? De harmonização, de equilíbrio ali entre os membros. E aí ele foi analisando, estudando, e aí ele transformou todo esse processo, ele codificou esse processo aqui na constelação familiar. Tá? Não vou entrar muito nesse detalhe, porque lógico que a gente tem que agradecer ao Bert Hellinger, mas eu já vou entrar aqui no tema, já para vocês entenderem como a constelação funciona, seus fundamentos, então vamos que vamos, tá? Então, a constelação ela tem pelo menos umas 4 leis essenciais dos sistemas, que elas regem o funcionamento das nossas famílias e impactam na nossa vida e na vida dos outros membros da família também, tá? Então, não sei se vocês já ouviram falar na lei do pertencimento, né? Essa lei, ela diz que todos os membros da família precisam ser excluídos, tá? Então, às vezes você tem algum tio que porventura teve algum probleminha, se excluiu da família, ou a própria família excluiu, né, esse tio, ou até um pai que foi ausente, né, na visão, né, do membro da família ali, sem julgamentos, né? Dentro da constelação nós não temos nenhum tipo de julgamento, porque ninguém sabe o que aquela pessoa passou, né? Então não é nem um julgamento de defesa e nem acusação, mas cada um tem um histórico. Então, essa necessidade que o sistema tem do pertencimento, mesmo que aos olhos do membro da família não foi tão legal, esse membro ele precisa ser incluído, né? Não significa que ele precisa estar na família 24 horas, todos os dias, não, mas precisa ser incluído. E aí eu vou até dar um exemplo, né? Por exemplo, um pai ausente. Não se pode dizer assim, eu não tenho um pai. Não, você teve porque você nasceu, você tá aqui. Ele pode não estar presente, né? Mas você tem um pai. Então, esse ponto de, eu não tenho pai, é uma exclusão, tá? E, novamente, não é um julgamento de você é culpado, você é irresponsável, não. É somente as leis sistêmicas para vocês entenderem essa lei do pertencimento, tá bom? Eu sei que tem muitos pais, né, que acabam não acompanhando o nascimento do filho, o crescimento do filho,
tá? Então eu sei, assim como também tem mães que também são um pouco ausentes, então aqui não tem uma crítica, sabe? É somente a explicação mesmo aqui do sistema, tá? Das leis do sistema, tá? Então, essa é a primeira lei do pertencimento. Depois eu vou falar bastante sobre essa lei, ela é muito interessante, muito importante também, tá? Então, todos os membros precisam ser incluídos, tá? Novamente, não se é algum membro que você não se dá bem, não precisa ficar com ele 24 horas com você. Não, não é isso. Mas ele precisa ser visto, tá bom? Como eu disse, com o passar dos dias eu vou falando mais a lei do pertencimento e outras leis também, para todo mundo já ficar ali na mesma página, vamos dizer assim, sobre o que é essa lei. Tá? E a gente tem a outra lei, que é o equilíbrio entre o dar e o receber nas relações. Então, nas relações saudáveis, tem que ter um fluxo equilibrado de dar e receber, né? Então, você oferece uma ajuda sem esperar nada do outro, né? Então, eu sei que hoje em dia pode ser até um pouco... né, um desafio, fala, poxa, eu ajudei, mas eu não recebi nada em troca. Ou realmente tem pessoas que realmente vai lá, apoia, ajuda e não espera nada em troca, né? Então, você não pode receber nada em troca, ou melhor, você não pode esperar pelo que você fez e você, eu fiz isso aqui, então eu vou receber isso aqui, né? Não espere, apenas faça de coração, tá? Outra coisa que é muito interessante, tem pessoas que elas ajudam muito, assim, de uma forma excessiva, de uma forma desequilibrada, né? Ela se sacrifica de uma forma pelo outro. Fala, nossa, eu me sacrifiquei. Então, isso é um desequilíbrio, tá? Essa relação, nós dizemos que não está saudável, tá? Então, tudo é um equilíbrio. Então, por exemplo, por mais que você, que eu já falei aqui, não esperar nada em troca, vamos supor, você pode dar um presente, alguma coisa, e depois você recebe alguma coisa sem pedir, sem nada. Houve ali uma troca, né? Nos casais também. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu me dedico tanto, 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 mas eu não vejo dedicação do outro lado. Opa, a gente tem um desequilíbrio aí, tá? Novamente, quando você oferece uma ajuda de forma excessiva, isso não é saudável, tá? Mas se você tá ali apoiando no que for preciso, está saudável, tá bom? Depois a gente tem a lei da hierarquia, né? Então, os que vêm antes têm prioridade. Então, os pais, eles ocupam uma posição superior aos filhos, tá? Então, a gente precisa reconhecer e respeitar essa ordem para que o desenvolvimento da vida e de cada membro também seja mais tranquilo, né? A mesma coisa dos seus pais com os pais deles. Então, eles respeitam os pais deles. Então, perto dos pais deles, eles são pequenos. Perto, vamos supor, você é filho, perto dos seus pais, você é pequeno. Mas o seu pai perto de você, ele é grande, mas ele não é grande perto do pai dele, ele é pequeno perto do pai dele. Então, a gente tem, vamos colocar assim, uma escadinha, né? Então, quem vem antes tem prioridade no sistema, a gente tem que respeitar isso e honrar também essa vida que veio antes, porque se não fosse essa vida que veio antes, nós não estaríamos aqui, tá? Independente de como foi, novamente, sem julgamento, sem crítica, independente disso, tá? Então, você tá aqui, então, alguém ou se sacrificou, ou foi tranquilo também, ou tomou uma decisão, eu quero ter filho mesmo. Então, tudo tem um processo, tá? Mas se você está aqui, é porque alguém lá atrás tomou uma decisão, né? Então, a gente precisa respeitar e reconhecer o lugar dos mais velhos, tá bom? E honrar essas raízes, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não quero nem saber lá de onde eu vim. Não, tenta saber de onde você veio, conhecer a história. Você não precisa aceitar essa história, nossa, isso é pra mim, é eu, 100%. Não, se teve probleminhas, porque toda família ela tem um probleminha, a gente não pode ser hipócrita em achar que todo mundo tem uma família margarina, porque não é, né? Tem um desafio, às vezes tem uma briguinha ou outra,
Então, não é 100%, nossa, 100% saudável, tudo certo. Não, tem ali uns conflitos, o que é normal, né? Então, vamos respeitar quem veio antes e aí a gente segue, tá bom? Outra coisa não, né? Outra lei é tempo e espaço, né? Então, o presente, o hoje, é quando nós podemos agir e fazer as mudanças, tá? Então, a gente honra o passado, mas meu passado foi péssimo. Meu passado foi péssimo, eu não gostei, eu fiz coisa errada, ou fizeram coisa errada comigo, eu não gostei. Não gostei do meu passado, eu quero esquecer meu passado. A gente tem que entender a situação, né? Então, ok, hoje nós estamos no presente, a gente não precisa sofrer pelo que aconteceu no passado. Eu sei que pode ser um pouco difícil isso, mas a gente não pode sofrer tanto pelo passado. Porque o que acontece? Quando você tem um processo muito doloroso no passado, a tendência é você querer esquecer, querer tirar, querer excluir, não querer saber mais, excluir totalmente da sua vida. Mas vamos pensar um pouquinho, né? Se você não tivesse passado por essa situação X, né? Essa situação que foi dolorosa, essa situação que foi bem complicada. Se você não tivesse passado por isso, você teria a maturidade em relação a esse assunto? Você teria essa maturidade? Provavelmente não, né? Você não olharia com os mesmos olhos que você vê hoje, né? Então aí vem a experiência, vem a vivência. Então eu passei por esse processo, eu passei por esse caminho, não foi legal, foi doloroso, poderia ter passado de uma outra forma? Talvez, mas naquele momento você passou daquela forma. E aí a gente pode tirar um pouco do peso do tipo, eu deveria ter feito dessa forma. Ah, não, eu deveria ter agido, falado, mas naquele momento você não agiu, naquele momento você não falou, ou até agiu, mas de uma forma que você vê hoje, fala assim, cara, isso não estava equilibrado, estava muito complicado, não estava muito bem. Então, assim, vamos tirar esse peso, perdão? Vamos tirar esse peso do passado. A gente vai lembrar do passado, sim, mas de uma forma que a gente reconhece reconhece esse passado, entende os pontos que não foi legal, e às vezes você pode falar assim, Gi, mas eu tratei super bem, eu tinha uma intenção, mas aquilo se transformou de uma forma que eu não sei o que aconteceu, né? Então, às vezes você pode até ter ali a sua razão. Não tô tirando a razão de ninguém, novamente, não é crítica. Mas você pode ter a sua razão, mas não foi como você esperava que fosse, né? Então, novamente, você entende a situação como um todo, tá? Não é somente naquele ponto. Você entende como um todo, fala, realmente, eu não deveria ter feito dessa forma, poderia ter feito de outra. E aí, com essa experiência, quando você passar novamente por um processo, porque geralmente passa, sim, por um processo bem parecido, e aí você pensa, poxa, lá atrás eu passei por isso aqui. Ou foi bem parecido. Vou já ficar esperta. Vou olhar, vou entender, não vou bater de pronto, não vou fazer isso. Eu vou entender a situação e aí eu vou seguir, aí eu vou tomar decisões, né, do que eu posso fazer, do que eu não posso fazer, mas de acordo com a sua visão, né, do seu ponto de vista, porque cada pessoa tem um ponto de vista, né? Então, essa é a lei do tempo e espaço, tá? Então, tudo tem o seu lugar, tá? Então, o passado, ele tem o lugar dele, o presente tem o seu lugar de força, porque o presente é onde está a sua maior força. Por quê? Porque é onde você pode agir de forma diferente. O passado você não pode, o passado já passou. O passado já passou. Então, não tem como você mudar, né? Então, a gente tem aí essa lei do tempo e espaço, tá? E aí, como a constelação, como essas leis, constelação não, mas como as leis sistêmicas, elas podem influenciar aqui na nossa vida. Então, um exemplo,
Deixei bem anotadinho aqui um exemplo. Filho que assume responsabilidade dos pais, né? Então, por exemplo, o filho que ele tem toda a carga e novamente, são exemplos, não quer dizer que eu estou errada ou certa, mas isso é dentro da lei sistêmica, dentro da constelação, tá bom, gente? Então, vamos lá. O filho que ele assume toda a responsabilidade, né, da casa financeira, e aí ele acaba cuidando dos pais, né? Porque acontece muito, né? Porque às vezes os pais ficam doentes, várias coisas podem acontecer. E o que acontece? O que eu também já atendi muitas pessoas também que assumem. Por que eu tô também falando sobre isso? Porque eu já atendi muitas pessoas que assumem a responsabilidade dos pais, né? Então elas chegam pra mim na clínica e falam assim: Gi, tô cansada. Tô cansada. E elas falam assim: eu não posso falar, porque se eu falar que eu tô cansada, que pra mim não dá mais, por exemplo, quem vai cuidar deles, né? Quem vai cuidar? Quem vai pagar as contas? Porque é tudo eu que pago, é tudo eu que faço. Mas ao mesmo tempo eu tô muito cansada, né? Então, a gente vai para na primeira lei do não, perdão. A gente vai para a lei da hierarquia e pensa: poxa, vou até usar os bonequinhos aqui. Ó, você tá aqui, ó, pequenininho. E aqui tá, por exemplo, seu pai. Você tá assumindo uma responsabilidade dele. Então, vamos lá. Como é que esse pequenininho vai assumir a responsabilidade desse grande? É pesado? É pesado. E, novamente, não é julgamento de crítica nenhuma, tá? Então, assim, é só para vocês visualizarem, né, esse ponto. Então, muitas pessoas, não são poucas, gente, muitas pessoas chegam na clínica e falam: Gi, eu não aguento mais, eu não aguento, é um peso muito maior do que eu posso carregar. Então, a gente trata, né, a pessoa para que ela consiga lidar com aquele momento, porque muitas pessoas são filhos únicos. Então, a mãe e o pai acaba dependendo dele e ele vai virar as costas, né? Ah, tem gente que vira as costas, sem julgamento. Mas tem gente que vira as costas, pô, tem minha vida, cada um se vire com a sua. Mas tem as pessoas que, não, eu vou cuidar da minha mãe, vou cuidar do meu pai, não tem como. Mas o cansaço existe, o peso existe, tá? E aí acaba criando um desequilíbrio, né? Porque nós recebemos dos nossos pais, nós não damos para os nossos pais, nós recebemos. Quando a gente começa a dar para algo maior que a gente, aí vem o peso, tá? Depois a gente também tem repetições de padrões. Então, por exemplo, o que também cai muito no consultório, gente, na clínica. Olha, eu sou mãe solteira, minha mãe foi mãe solteira, a mãe dela foi. Todo mundo foi mãe solteira. Tem um padrão repetitivo aí. E aí a gente pode entender como uma fidelidade no sistema, tá? Outra coisa, mulheres que são muito fortes, a linha feminina muito forte. Então elas acabam excluindo o masculino, né? E aqui não vamos entrar na conversa de quem tá certo, quem tá errado. Vamos só focar aqui na energia masculina e feminina, tá? Então, vamos lá. Então, tem muitas famílias que minha família mesmo, né, a parte de mãe, são mulheres muito fortes, né? Mulheres que vieram do Nordeste, que foram lá, levantaram, né, arregaçaram as mangas, foram pra roça, né? E aí, os maridos ou faleceram, ou foram embora. Então, é um sistema que ele deixa um feminino muito forte, muito guerreiro, e aquela coisa, eu não preciso do masculino. Eu excluo isso e eu vou seguindo. Mas isso acaba gerando sintomas no sistema, né? Gi, o que é esse sintoma? Elas ficam cansadas, elas ficam doentes, né? Então, cada sistema funciona de uma forma, tá? Eu tô falando bem no geralzão aqui, mas cada sistema funciona de uma forma, tá? E aí também, ainda nesse ponto,
né, de mulheres muito fortes, tem a dificuldade no relacionamento, porque às vezes até tá junto, mas briga, cara, briga muito, né? Não tem uma harmonia. Então é a mulher de se impor, que se impõe muito, que às vezes, e às vezes pode acontecer ao contrário também. Vamos colocar os dois lados. Às vezes é aquela linha masculina que eles mandam, eles estão certos e assim segue. E aí acaba ou separando, mesma coisa, ou separa, ou fica viúvo, enfim, acontece muitas coisas. Então vamos colocar aqui um equilíbrio, pode acontecer tanto da parte da masculina quanto da parte feminina, tá bom? E aí, a gente pode colocar aqui alguns benefícios, né, da constelação. Então, o que eu gosto muito, mas a gente acaba chegando numa palavra muito usada, muito, sei lá, clichê, mas é o autoconhecimento. Quando você tá aqui no campo, né, meu campo aqui lindo, você olha aqui seus pais, futuro, você onde você tá, aqui seria uma parte mais saudável. Mas a partir do momento que você olha a dinâmica por fora, e quando eu trabalho com a constelação, eu trabalho oculto. Então, não seria nem esses bonequinhos aqui, que eles são muito fofos, sabe? Esses bonequinhos aqui, os anjinhos, olha, são muito fofos. E isso pode tirar a atenção, né, da pessoa, né? Então, eu e aqui, meus amigos, né, invisíveis, a gente trabalha com esses bonequinhos aqui, são super neutros. Neutro, gente, neutro, não vai ter nenhum problema da pessoa se apegar a algum boneco, porque sim, realmente tem alguns bonequinhos maravilhosos, tem cachorrinho, mas esse aqui eu coloco mais de exposição e até num final de constelação, quando a pessoa já sabe quem é quem, então eu até posso colocar esses bonequinhos. Mas a minha constelação, ela é oculta, totalmente oculta, novamente. Ela é oculta porque eu não quero que a pessoa ela se apegue na imagem. O que ela tem que sentir é o campo, é as emoções. Então, às vezes, se eu fizer uma constelação, e não é crítica, lá vai eu, não é crítica para quem faz constelação, vamos dizer assim, aberto, tá? Sem ser oculto, não é crítica, tá, gente? Cada um tem o seu sistema. Eu me encontrei muito nesse sistema aqui de oculto. Gosto de deixar as coisas ocultas, né? Então, a partir do momento que a pessoa ela não sabe quem é quem, ela não manipula a constelação. Porque pode manipular. Vamos supor que... Deixa esses daqui pra cá. Vamos supor que aqui tá a Mariazinha. A Mariazinha, na cabeça dela, ela é apaixonada pelo pai. Poxa, meu pai é tudo. Cara, meu pai me incentiva, tal. Se eu coloco, ó, esse aqui é seu pai, pô, tamo junto aqui, pai. Tamo junto. Mas se aconteceu alguma coisa no passado que lá no inconsciente dela tá tipo, cara, meu pai foi muito ausente. Quando tá oculto, o que que ela vai fazer? Maioria das vezes, tá, gente? Não é generalizando, maioria das vezes. Ou esse pai tá aqui no fundo, ou esse pai tá fora do campo, tá aqui, ó. Ó, tá aqui fora do campo. E a mãe tá aqui, ó. Vamos supor que ela colocou a mãe aqui do lado dela e ela fala, poxa, brigo muito com a minha mãe. Nossa, minha mãe não dá. Fica até afastada da minha mãe, porque não dá pra ficar perto da minha mãe. E aí, na constelação, a mãe dela tá onde aqui, ó? Aí, muitas vezes, ela fala assim, ai, esse bonequinho que tá perto desse, ai, tem um amor tão grande esse bonequinho por esse. Nossa, esse bonequinho quer ficar junto. Aí, quando descobre, fala assim, ó, paizão tá aqui no fundo e mãezona tá aqui, a pessoa fica passada. Que ela fala assim, Gi, como? E eu, às vezes, eu até falo, porque eu vou anotando todos os bonequinhos, porque como é esses daqui, ó, esses aqui eu tenho, aqui embaixo eu vou anotando o nome aqui, ou aqui, né? Mas a pessoa não sabe quem é quem, né? Então, quando eu vou revelando, falo, ó, esse aqui é a sua mãe, esse aqui é seu pai, a pessoa leva um susto. Fala assim, como assim? Não.
Não, quem tinha que estar aqui era meu pai. Fala, não. No seu inconsciente, seu pai tá bem distante. E aí, eu vou pelas emoções também. Então, vamos supor que eu ainda não revelei quem é quem. Mas esse aqui, poxa, esse aqui tem mau amor por esse, gosta da energia, enfim. Tem carinho, tem acolhimento, se sente amparada, né, por esse aqui. Mas esse aqui se sente distante, né? E aí a gente volta lá no começo, perdão. Pô, meu pai, tamo junto aqui, cara. Meu pai é ali. E aí, quando você fala assim, não, o seu inconsciente aqui, ó, tá falando que seu pai tá muito distante. E aí, é como se desse um boom na cabeça da pessoa, porque aí ela vai começar a lembrar muita coisa. Muita coisa. Então, poxa, na realidade, meu pai não foi tão presente assim. Pode ser ao contrário, tá, gente? Minha mãe não foi tão presente assim. Tá? Então, a gente precisa entender aonde está o desequilíbrio e harmonizar, tá? Então, poxa, meu pai não foi tão ausente, porque é tudo de um ponto de vista. Você hoje, adulto, entende de uma forma, mas você, criança, entendia de outra forma, tá? Então, por que eu uso o oculto? Por isso, né? Que eu também gosto de ver a carinha das pessoas quando falam assim, é isso. Eu falei, é isso, é isso. Eu atendo muitas pessoas que são imigrantes. Então, quando eu sinto energia de imigrante, eu vou colocando os imigrantes aqui, gente. É que tô sem outros bonequinhos. Vou usar esse mesmo. Vou colocando os imigrantes aqui. E às vezes, né, o pessoal fala assim, nossa, venho de uma família italiana. Exemplo, tá? Pode ser japonesa. Pô, vem energia italiana, a gente veio, fez, aconteceu, todo mundo tá feliz aqui no Brasil e tal. Os ancestrais aqui atrás. Os italianinhos aqui, ó, aqui atrás. E aí, quando a gente vai ver, porque, novamente, eu vou, o campo, não só eu, né? Eu me sigo pelo campo. E o campo, ele vai conversar tanto comigo quanto com a pessoa. Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas tem uma energia de briga, uma energia estranha, não sei de onde vem. É eles aqui, ó. Os italianão, pô, gostaram de vir pra aqui pro Brasil. Será que eles gostaram mesmo? Será que eles não sentiram que foi o que aconteceu? Eles detestaram vir pro Brasil. Detestaram. Falou assim, a gente tem que sair da nossa pátria, da nossa terra, onde a gente construiu a nossa vida, para vir para uma terra, para um país que a gente nem sabe quem tá aqui, nem não fala nem nosso idioma, sabe? Então, às vezes você carrega isso, né? E a gente vai entendendo no campo, né, aonde isso aqui tá afetando, tá? Porque a constelação sempre ela tem um tema, né, pra gente até direcionar. Então, poxa, não tô dando certo, eu tô tentando abrir minha empresa e não consigo, tá difícil. Então, assim, alguma coisa acontece. Nesse caso aqui, foi os imigrantes italianos que estavam, ó, fulos da vida, que saíram lá, teve que sair correndo. E foi até um cliente que a família dele veio corrida, né, da Itália, porque tava tendo guerra lá. Então, imagina, às vezes vem no navio, às vezes vem num barco, sei lá, vem. Ninguém sabe como chega, mas chega, né? Às vezes, infelizmente, alguém falece, né, nesse meio do caminho, né, nessa trajetória. Então, imagina, você deixou sua casa, deixou suas terras, tá vindo pro Brasil, um familiar seu já morre, infelizmente, falece durante a viagem. Cara, imagina a carga pesada, né? Imagina essa carga pesada. E essa carga, ela vem com você, por quê? Porque você faz parte dessa família, né? E novamente, não é culpa, nem julgamento, nem crítica ou salvação, mas acontece, né? Você vem com essa carga e a gente precisa saber disso, a gente precisa tomar consciência desse processo, tá? Porque às vezes você tá carregando um peso que não é seu.
Lembra quando a gente falou lá da hierarquia? Às vezes você tá carregando um peso de uma pessoa maior, que veio primeiro. E não dá para você carregar todo esse peso, sua vida fica travada. E é aí que a mágica da constelação acontece, porque você vai entendendo os pontos. Não é eu que vou chegar e falar assim, ó, esse aqui, ó, esse italiano aqui que veio lá da guerra, ele tá fulo da vida. Não, você que sente. Fala, pô, esses bonequinhos aqui, cara, tá nervoso pra caramba. Tá nervoso pra caramba, não quer tá aqui. Tem bonequinho, vamos colocar assim, bonequinho, tá? Tem bonequinho que é assim, ó, tô aqui, ó, eu tô fora disso aqui. Não, eles têm que ser incluídos. Lógico que depois desse movimento, eu sempre mostro quem é quem, né? Então, não fica só no... Ai, esse aqui é os seus parentes, né? Os ancestrais, isso aqui só... Não. A minha constelação, se eu não me engano, são 4 partes, né? Porque a pessoa vai falar pra mim a situação, depois a gente vai pro campo, vai colocando aqui os bonequinhos, depois vem as sensações e depois, são 4 tempos mesmo. Porque aí depois a gente faz a harmonização do sistema, o equilíbrio do sistema, né? A pessoa tem algumas frases, alguns textos, né, que tem aqui, que a gente faz algumas falas, né, são as falas sistêmicas, né, que a gente tem, para que esse sistema harmonize. Quer dizer que você vai curar todo mundo vai ficar de buenas? Não. Sabe por quê? Porque a raiva de quem veio é dele, não é sua. O que você vai fazer? Você vai harmonizar esse sistema. Quando eu digo sistema, no primeiro momento é o seu sistema, harmonizei eu como um sistema, entendi que eles tiveram esse sofrimento, ok, eu honro a força deles, mas você entende que você não traz esse sofrimento para você? Por isso que eu não digo que curou todo o seu sistema, você é pequenininho, eles são maiores que você. Então você harmoniza, entende o que passou, cada um fica com o seu peso, você fica, uou, posso seguir minha vida. Honrei a vinda, honrei mesmo. Honrado, tipo, poxa, chegaram aqui, passaram por todo o perrengue. E não é só, eu tô falando dos italianos, mas tem o pessoal da África, tem os conflitos aí acontecendo, que as pessoas saem dos países deles e vêm, vamos supor, pro Brasil, vai para outro país, sabe? Então foi só a Itália, tá, gente? Mas acontece com vários locais, não é só a Itália, não, tá? Então, harmonizei, entendi. Cada um fica ali com o seu peso, então os ancestrais ficam com o peso deles, meus pais com as... Peso não, vamos colocar responsabilidade, que acho que o nome fica melhor. Então, meus ancestrais com as responsabilidades deles, meus pais com as responsabilidades deles e eu com as minhas. E eu vou pro meu futuro belo, meu futuro de sucesso, tá? Então aqui eu vou pro meu futuro, sem carregar essas amarras. Porque às vezes parece que a gente tem cabo de aço aqui, sabe? Que a gente quer ir pra frente e não vai, tá? Então, esse foi só um pedaço da constelação. Ela é muito abrangente, tá? E ela mexe com o seu sistema, ela faz uma movimentação muito grande no seu sistema. Por mais que você fale assim, não, já fiz a constelação, trabalhou aqui, tá tudo certo, vamos que vamos. Ok, mas a constelação, ela continua trabalhando. Ela continua trabalhando mais em silêncio, né? O sistema, ele vai harmonizando, ele vai se acalmando, né? Porque quando a gente tá aqui, tá tudo subindo, né? Tá que tá, entendeu? Mas depois que a gente termina, faz as falas, né? Entende, toma consciência, que é o que é imprescindível. Você toma consciência do que aconteceu, dos seus sentimentos, o que é seu, o que não é seu, e aí você segue. Gi, eu resolvo a minha vida
com uma constelação? Não, uma não. Até porque a constelação são para casos específicos, não é que, nossa, Gisele, agora quer dizer que só algumas pessoas podem fazer. Não, porque alguns probleminhas, vamos colocar assim, alguns probleminhas, você não vai trabalhar com uma constelação. Você vai trabalhar, por exemplo, com alinhamento energético, né? Então, assim, cada ferramenta, oh, meu Deus. Cada ferramenta, ela tem um objetivo, tá? A constelação é o que eu utilizo, é o que, para mim, minha visão como facilitadora, é uma técnica, uma ferramenta que te expande. Tá ruim minha garganta hoje. A técnica, ela te expande tanto, ela te faz ver de uma forma muito alta. Eu digo até que você acaba sendo um observador, né? Tipo, uou, tô aqui em cima. Tô aqui em cima, tô olhando todo o meu sistema, né? Então, ela te faz ter uma visão muito maior do que você teria, tá? Então, mas eu também não posso ser hipócrita e falar assim, não, constelação resolve tudo. Não é bem assim, tá? Pô, Gi, eu quero constelar uma situação do meu passado com a minha mãe. Bora, vamos constelar. Durante a constelação, harmonizou, ok. Depois a pessoa sai e fala, poxa, me veio mais uma situação, hein? Vou constelar a situação com com meu pai. Vamos constelar com o pai. Pô, quero constelar. Minha empresa não vai. Não vai pra frente. Vamos constelar. Entendeu? Então, não dá para fazer uma constelação para resolver todos os problemas, né? Seria muita hipocrisia da minha parte falar isso. Mas não, cada um no seu tema, cada um no seu tempo, tá? Então, eu agradeço muito aos que ficaram. Como eu disse, isso aqui é só uma parte bem pequena da constelação, mas eu quis fazer essa apresentação para vocês entenderem como funciona a constelação. Não é um bicho de 7 cabeças, mas você tem que estar muito firme e falar assim, poxa, quero fazer uma constelação. Tamo junto, vamos fazer. Vamos fazer. E aí, depois, a responsabilidade sua é entender todo esse processo. Fala assim, ok, entendi, a gente trabalhou tudo aqui, e aí você segue, tá? Então, nos próximos dias eu vou colocando também mais vídeos mais curtos, tá? De cada posição, de cada sistema, ou de cada sistema não, de cada situação, para vocês entenderem como funciona ali na prática. Tem muita gente, muitos casos, cases, e aí eu vou trazer, óbvio que eu não vou colocar o nome das pessoas, mas tem muitos cases que eu vou trazer para que vocês entendam como a constelação, como os movimentos, eles demonstram que tem algo que não está saudável, tá bom? Então, pessoal, muito obrigada, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!